Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer a aula de número 4 do curso de manutenção de celulares e smartphones gratuito da JCL. Vamos ver uma situação em que um celular não liga. Bom, primeira coisa que vocês têm que fazer é medir a carga da bateria. É necessário que tenha uma tensão de 3.5 a 4.2 volts para que o meu celular possa ligar. Eu vou fazer um teste medindo a bateria com multímetro. É necessário vocês identificarem os polos positivo e negativo da bateria. Tá? Vamos utilizar o multímetro para fazer essa medição. Tá? Escala de voltímetro, foi falado isso já na aula passada. Tá? Voltímetro é o que mede a tensão, mede volts. Esse meu voltímetro ele é auto range, eu não vou precisar selecionar valores. Mas em um outro tipo de multímetro, selecione um valor de 20. É necessário sempre selecionar um valor maior do que o que vocês querem encontrar. No caso da bateria, eu espero encontrar entre 3.5 a 4.2 volts. Então vamos ao primeiro teste. Meu multímetro já está ligado. Vou acender aqui a luz do display, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Estarei usando a escala de tensão. Tá? Tensão contínua, DC-DC. Vou colocar os fio preto no terminal negativo da bateria, fio vermelho no positivo. Vou apoiar aqui na bancada. Vamos ver quanto que eu tenho de carga nesta bateria. Nada. O multímetro, o display continua zerado. Então eu não tenho condições de ligar o meu smartphone. Como eu não tenho carga para ligar o meu celular, eu vou buscar uma fonte alternativa de energia. E aí é que entra a nossa fonte de bancada. Antes de colocar as garras jacaré no conector da bateria, eu preciso saber qual terminal é positivo e negativo. Essa informação vem na bateria, mas caso vocês não tenham uma bateria ou vocês estejam com um celular onde não aparece essa informação, vocês conseguem identificar os terminais fazendo aquele teste do GND, aterrando a ponta preta em um ponto metálico da placa na escala de bip. A ponta vermelha eu encosto nos terminais, tá? Um deles deve apitar, que está conduzindo ao terra, tá? Que está com a resistência baixa. E no positivo é onde eu tenho uma resistência alta, ele não vai apitar. Isso evita que eu ligue de forma errada. Vamos fazer primeiro esse teste, depois a gente liga ali na fonte. Bom, eu vou colocar aqui na escala que eu tenho o sinal sonoro, né, que é o apito do multímetro. Eu não vou me preocupar com o valor da resistência, eu quero apenas ouvir o apito. Bom, a ponta preta, eu vou ligar uma parte metálica da placa. Vou encostar em cima do conector do chip, poderia ser em cima de um parafuso ou até mesmo de uma blindagem. Ponta vermelha, eu vou encostar em um dos conectores da bateria. Vejam que eu não deu nada, tá? E depois na outra extremidade eu tenho sinal sonoro, eu tenho apito. Quer dizer que a resistência aqui está zero, a resistência está bem baixa. E esse terminal está conduzindo ao terra. Dessa forma, eu sei que do lado de cá eu vou ligar o fio preto da fonte e do lado de lá eu vou ligar o fio vermelho. Antes de ligar os fios, é importante vocês verem se a tensão da fonte está adequada, para vocês não queimarem o seu smartphone. Então eu vou ligar a fonte primeiro. Tá bom, tá em torno de 4.3. Tá? A gente sempre deixa em torno de 4.2 a 4.3. Vou desligar de novo. Vou ligar fio vermelho no terminal que eu já sei que é positivo. Fio preto no negativo. E agora eu vou ligar minha fonte. Vamos lá. Aqui eu já tenho um bom sinal, eu não tenho consumo de corrente, tá? Esse 001 é uma fuga da minha fonte, deveria estar zerado. Qualquer smartphone que vocês ligarem na fonte, antes de apertar o botão Power, conduzir corrente, é sinal de curto.
nenhum smartphone deve conduzir antes de ligar, antes de apertar o botão Power. O botão Power é a chave que fecha o circuito. Agora, apertando o botão Power, eu devo ter corrente, consumo de corrente. É aí que o meu celular começa a ligar. Vamos lá. Apertei. Não dá nada. Então eu tenho um smartphone aqui que não liga e sem consumo de corrente. Tá? Então vamos ver como que nós podemos entender esse funcionamento, esse mecanismo. Bom, eu vou dar uma explicação rápida, né, resumida, né, de como são posicionados os circuitos na placa, né, para vocês entenderem o porquê que eu deveria ter um consumo de corrente. Sabemos que quem alimenta o nosso smartphone é a bateria. Vou tentar desenhar uma bateria aqui, vamos ver se dá certo, né? Vou colocar um raio aqui para vocês entenderem que é uma bateria. A bateria fornece 4,2 volts de tensão para o smartphone ligar. Só que esses 4,2 volts vai para um circuito integrado. O botão Power que inicializa a corrente, né, que dá o start para o smartphone ligar, ele trabalha com uma tensão menor, ele trabalha com 1,8 volts. Eu vou fazer um desenho aqui do Power Manager, que é o circuito integrado que conduz essa carga para o botão Power. Essa carga não vem direto da bateria. Bom, eu tenho aqui o meu Power Manager alimentado pela tensão da bateria, tensão de 4,2 volts, tá? E distribuindo 1,8 volts para a linha do VPH Power, a linha do botão. Essa tensão de 1,8 ela é primária. Tensões primárias são tensões que existem no smartphone, mesmo sem que o meu smartphone esteja ligando. Tensão secundária é uma situação em que eu preciso apertar o botão Power para que essas tensões apareçam. Então vocês têm a possibilidade de, mesmo sem o celular ligar, conseguir aferir esse valor na linha do botão Power. Tensão primária. Bom, eu desenhei alguns circuitos, né, que são alimentados com a linha VBAT, que é a carga principal dos smartphones, que é a carga de 4,2 volts. É a carga cheia da bateria. Tá? Então eu tenho aqui, passando pela linha VBAT, vou identificar aqui a linha. Passando pela linha VBAT, eu tenho alimentação que vai ao Power Manager, 4,2 volts. Eu tenho alimentação é ligado ao nosso seio de carga, não exatamente para alimentar, mas existe uma ligação entre a linha VBAT e o seio de carga. Eu tenho aqui os codecs são alimentados também pela bateria com 4,2 volts. Estou falando de tensão de entrada, tá? Os PAs, os amplificadores de potência, também são alimentados com 4,2 volts e os reguladores de tensão, tá? No caso ali no botão Power, eu tenho uma tensão primária de 1,8 volts. Então sabemos que essa tensão não vem exatamente da bateria. Ela sai da bateria, passa pelo regulador de tensão e vai à linha do botão Power. Ao pressionar o botão Power, eu vou diminuir a resistência da linha, tá? E vou dar um pulso elétrico de volta para o Power Manager. O Power Manager é o nosso gerenciador de energia. Ele distribui cargas em todos os setores. Então essa carga de 1,8 volts, ela vai acionar a CPU. A CPU é o nosso processador. O processador ele se comunica com todos os outros
circuitos da placa, né? O processador ele vai se comunicar com a NAND através de linhas de tensões, linhas de barramento, as linhas de sincronismo, né, de controle. A NAND é quem vai liberar o software, né, vai dar o start no software para que a placa comece a ligar, o celular comece a ligar. Então, a partir daí, já teremos uma corrente bem alta. A corrente é crescente, pessoal. Ao apertar o botão Power, eu tenho uma corrente pequena até chegar ao Power Manager. Polarizou a linha do Power Manager, distribuiu-se as cargas para frente, ela vai atravessar a CPU, uma corrente um pouquinho maior, provavelmente já acima dos 500 mA, né, nos smartphones mais novos. Chegou a NAND, eu já terei uma corrente provavelmente acima de 800 mA, e a partir daí a CPU também se comunicando com outros CIs, vai mandar um comando para o display acender. Esse comando ele passa pelo regulador de tensão, que é o CI do backlight, né? Que todo mundo fala muito disso. Esse CI não é alimentado exatamente pela CPU. A CPU apenas gerencia o processo. Para que o nosso regulador de tensão funcione, ele tem que receber a carga da bateria. Detalhe, pessoal, vocês ainda não estudaram a parte de diagrama, esquema elétrico, só que é um resumo. Só que eu poderia chamar de um diagrama em blocos, tá? Não exatamente o formato real, mas é uma forma da gente começar a enxergar como que as coisas acontecem aí na placa de um celular. Power Manager, para vocês terem ideia, ele se comunica com todos os outros componentes também. Toda carga menor de 4.2 volts tem que ser gerenciada por um circuito integrado regulador de tensão. É isso que o Power Manager faz. Tem alguns outros na placa também, mas o principal e que dá mais efeito é o nosso PMIC. Detalhe, pessoal, tudo isso só acontece se o Power Manager tiver um sinal de clock. O Power Manager só vai funcionar se o clock estiver presente na linha de sincronização. Então, para isso, eu tenho aqui um cristal oscilador que vai vibrar e produzir uma frequência para que o meu Power Manager comece a trabalhar. A partir daí, eu tenho as condições adequadas para o meu celular ligar. Então, partindo do Power Manager, do 1.8, do botão Power, da linha do botão Power, vou acionar o Power Manager, que vai acionar o regulador de tensão, começa a acender o display, setor do backlight, tá? Aqui vai sair uma tensão maior, tá? Acima de 15 volts. Para acender o display. Aqui é o nosso display. O LCD, né? Bom, a partir daqui eu tenho o pico de corrente no meu smartphone. Está todos os sistemas, todos os setores estão energizados. Tá? Então essa corrente ela é crescente, ela vai chegar ao máximo, que é o pico, depois ela vai estabilizar. É necessário que entre em stand-by para que eu tenha também um consumo de energia. Bom, para que a minha bateria carregue, eu tenho que ter uma tensão mínima nos seus terminais. Uma bateria com 0 volts, ela não tem condições de dar start no processo de carga. Tá? Então eu preciso que essa linha VBAT tenha uma tensão mínima de pelo menos 1.8 volts para que o seio de carga comece a funcionar. O meu seio de carga, ele só vai funcionar se ele tiver um controle de temperatura adequada. Então eu vou colocar aqui uma coisa muito importante que eu esqueci de mostrar para vocês. Eu tenho uma linha aqui que vem para o conector de carga. Essa linha é uma linha de em torno de 4 a 5 volts, dependendo do carregador, tá? Essa linha vai seguir do conector de carga, passar pelo seio de carga e vai aos polos da bateria. Mas isso só vai acontecer se eu tiver aquela tensão mínima de 1.8 volts
tá? Para manter o circuito energizado e mostrar para ele que eu tenho uma bateria conectada ao meu smartphone. E eu preciso também ter aqui uma linha de habilitação do processo de carga, tá? É uma linha onde eu tenho um termistor ligado ao terra. Essa linha é positiva, ela está conduzindo porque o termistor está com sua resistência alta. No momento que a temperatura nessa linha crescer, o termistor vai zerar sua resistência e vai deixar a linha conduzir, tá? Nesse momento, o termistor aterrando a linha do circuito de carga, essa linha fica fechada. Então eu não vou ter neste momento a minha bateria carregando. Se a bateria estiver carregada, ela vai estar com uma temperatura mais alta e o termistor, entendendo essa temperatura, ele vai aterrar a linha, muda-se o estado lógico dessa linha e deixa de conduzir.